Glória ao Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui no tópico 2 e 3, amém? Da lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós falamos aqui dessa nova posição em Cristo, de como nós passamos a enxergar essas bênçãos espirituais, de qual que é a nossa nova condição em Cristo, né? Nós nos aprofundamos um pouco nisso, no texto, nessa doxologia aí, nessa glorificação a Deus, que foi do versículo 3 ao versículo 14. Agora vamos avançar para o tópico 2. O tópico 2, ele diz assim, ó, uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é cristocêntrico? O que é uma vida cristocêntrica? Uma vida cristocêntrica é onde Cristo é o centro. É bem intuitivo, né? Cristocêntrico. Cristo é o centro. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida aqui na Terra onde Cristo é o centro, tá? E nós vamos entender isso aqui no tópico 2, tá? Então, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então nós vamos ver aqui nos subtópicos, nós vamos ver aqui uma relação que ele faz, principalmente no versículo 9 e no versículo 10. Eu quero até repetir aqui contigo. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, a convergir a Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, veja só, embora ele iniciou dizendo aqui, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Amém? Então, todas as coisas quanto Deus projetou e quanto Deus irá fazer, não é para nada além de louvor da sua glória. Ele projetou, ele elegeu, ele fez, sabe? Através de Cristo ele nos redimiu, pelo Espírito Santo ele gera dentro de nós esse processo da salvação para nos salvar posteriormente para louvor da sua glória. Lembrando que ele já nos salvou da nossa vida pecaminosa lá na cruz, ele já nos deu salvação, nos dá salvação hoje também, nesse dia a dia, ele nos dá salvação e ele ainda irá nos salvar dessa ira vindoura. Então, veja só o subtópico 1, que diz a revelação do mistério, que é referente ao versículo 9. Ele diz, a frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, revelando-lhes o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação de Deus que estava oculta aos santos. Isso diz no livro de Colossenses 1:26, como o pastor cita na lição. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, tá? Fazer por amor e misericórdia. Isso, aqui em Romanos 9, 15, 16, Deus fala, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É a minha vontade soberana, é o que me agrada e pronto. Amém? Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, ou seja, para que o Filho em tudo fosse o primeiro, sabe? Para que o Filho em tudo fosse exaltado, tivesse esse destaque. Então veja só, a revelação, ele diz aqui no versículo 9 que descobrindo-nos o mistério. Então, esse descobrindo, ou seja, ele está nos revelando, nos mostrando o mistério, ou seja, o que estava oculto. Então, você vê, por exemplo, Cristo claramente no Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos, é a vida de Jesus Cristo. Então ali é muito claro para a gente. Mas se você começar a ler lá o Antigo Testamento, era tudo muito oculto, era um mistério.
não era claro Jesus, como ele era, como o que aconteceria. Tudo vinha por meio das profecias. Deus usava os profetas que trazia para o povo daquela época tudo como uma sombra, né? Eles traziam tipologias. Você vê Jesus Cristo em vários momentos do Antigo Testamento, mas sempre com tipologias, sabe? Sempre como uma coisa um pouco misteriosa, né? Um pouco encoberta, não era tão claro. Tanto não era claro que quando Jesus Cristo veio, os seus não receberam. Por quê? Não reconheceram. Os fariseus não reconheceram a Jesus. A quem eles diziam conhecer, eles diziam reconhecer quando o Messias viesse. Eles achavam que eles tinham esse conhecimento, que eles já tinham essa bagagem, mas aquilo era um mistério para eles. Era um mistério, porque era tudo muito oculto. Sabe, você vê apenas uma sombra de Cristo ali, né, no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. Mas aí o que o apóstolo Paulo diz no versículo 9 é que Deus, nós estamos falando aqui das bênçãos espirituais, então Deus nos revelar estes mistérios é bênção espiritual para a nossa vida. Então ele começa, ele está agradecendo a Deus ali, ele diz descobrindo-nos o mistério da sua vontade. E por que ele nos faz conhecer o mistério da sua vontade? São dois princípios. O primeiro princípio é que Deus, ele revela a sua vontade para aqueles que ele chama de amigo. Não é isso que Jesus falou? Não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Você vê Deus dizendo: não revelaria eu o que hei de fazer a Sodoma e Gomorra, a Abraão, visto que ele vai ser uma grande nação? E Deus fez Abraão saber o que ia acontecer. Deus devia alguma satisfação para Abraão? Não devia e não deve. Ele não deve satisfação para mim e para você. Mas uma vez em que nós estamos em Cristo, em que nós somos agradáveis a Deus, né, através de Cristo, em que nós estamos nessa nova condição, nessa nova vida, Deus, ele nos revela esses mistérios. E por que ele nos revela esses mistérios? Primeiro, para que não fique oculto a nós, para que não fique algo escondido, algo meio, sabe, meio não, totalmente escondido, oculto. Ele nos revela porque nos tem como filhos, nos tem como amigos. Então ele nos revela a sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Para que em tudo Cristo tenha preeminência. Então veja só, o que é Cristo ter a preeminência? É Cristo ser reconhecido, é Cristo ele ser o primeiro. Você entende? A obra de Deus por intermédio de Cristo. O perdão de Deus veio através do derramamento do sangue de Cristo. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Cristo. Ele nos convence do pecado, né, da justiça e do juízo, para que nós possamos aceitar a Cristo. A palavra do Senhor diz em João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, ou seja, em Cristo, nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna através de Cristo. Então, é agradável a Deus de que Cristo seja reconhecido, né? Que ele tenha a preeminência, de que ele tenha esse conhecimento. Então, assim, sintetizando esse subtópico, a revelação do mistério, Deus ele nos revela esse mistério porque já nos tem como filhos, já nos tem como amigo, e para que Cristo tenha a preeminência, para que nós possamos reconhecer, olha, é tudo sobre Cristo, toda a nossa vida tem que ser voltada a Cristo, porque foi Cristo quem fez todas as coisas, amém? Então é agradável a Deus que nós reconheçamos a preeminência de Cristo, que ele tenha preeminência na minha vida, que ele tenha esse destaque, que ele tenha essa primazia, que ele seja o primeiro em tudo na minha vida. Isso é agradável a Deus e por isso ele nos revela esse mistério. Subtópico 2, ele vai aqui para o versículo 10 que diz que é a plenitude dos tempos, né? O subtópico 2. E diz assim: Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Então, veja só,
a plenitude dos tempos, né? O apóstolo Paulo ele revela que esse plano divino é fazer convergir todas as coisas, o que é tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo, né? Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Ele cita o texto de Romanos 14:11. Vamos ler aqui, Romanos 14:11. A palavra do Senhor diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, continuando, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa revelação não tem conotação universalista, ou seja, a ideia de que todos serão salvos no fim, mas de que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra para tempos não é cronos, mas a ideia que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Então veja só, versículo 10, ele vai dizer, vamos ler, o versículo 10 diz, que de tornar a congregar a Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, vamos lá. Deus, ele revela esse mistério, né? Ele começou falando no versículo 9, que ele revela esse mistério segundo a sua soberana vontade, né? Que propuseram em si mesmo, e qual que é esse mistério? De tornar todas as coisas a Cristo na plenitude dos tempos. Né, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, esse tempo, só para que você tenha uma ideia, nós temos dois tipos de tempo na Bíblia. Existe o tempos, que é um tempos cronos, esse tempos é o tempo do homem. O tempo como o homem vê, como o homem entende, como o homem enxerga, é o tempo do homem, e existe um tempo kairos. Esse tempo kairos é o tempo de Deus. É um tempo divino. E aí quando o apóstolo Paulo escreve aqui na plenitude dos tempos, ele fala na plenitude dos tempos divino, dos tempos de Deus. E o que implica dizer isso? Que os céus, o universo e a terra, na plenitude dos tempos, estarão submissos a Cristo. Então ele nos revela tudo isso, né? Ele nos revela que na plenitude dos tempos todas as coisas estarão debaixo da sua da sua autoridade. Então, vou repetir, versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então, na plenitude dos tempos, Deus, ele garante, ele promete pela vida dele, né, de que todas as coisas estarão debaixo de Cristo. Isso é o cristocentrismo, né? É trazer tudo de volta para Cristo, para que Cristo seja o centro de tudo. E aí aqui no tópico 2, ele diz que esse tempo divino é determinado para que todas essas coisas estejam no domínio de Cristo. Tá? Então, vamos lá, vamos sintetizar. Deus revelou no versículo 9, revela o mistério, né? Ele revela esses mistérios pela sua vontade, pela sua soberana vontade. Ele revela esse mistério de que na plenitude dos tempos todas as coisas se congreguem a Cristo, reconheça a Cristo, que Cristo tenha a preeminência sobre todas as coisas. Isto é o que nós estamos estudando, é o cristocentrismo, é esse tópico 2, nós estamos falando sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo. Então por que nós precisamos ler a palavra, conhecer a palavra, para que nós possamos entender quem é Cristo? Eu me lembro que às vezes algumas pessoas já vieram conversar comigo sobre algum assunto relacionado às coisas de Deus, e a primeira pergunta que a pessoa faz é: e o homossexualismo?
e o dízimo. Sabe? E aí ficava perguntando essas coisas antes de conhecer a Cristo. Então o que eu procurava fazer é falar de Cristo. Falar, olha, vamos lá, primeiro passo, conhecer a Cristo. A obra central da igreja não é o homossexualismo. A obra central da igreja não é o dízimo, não é isso. A obra central da igreja é ser testemunha de Cristo. Então você precisa entender que Cristo te salvou. Então é por isso que esse mistério é revelado, para que você entenda isso e que você saiba, tenha certeza, de que na plenitude dos tempos todas as coisas estarão debaixo da autoridade de Cristo. Amém? Subtópico 3. Para louvor da sua glória, o apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, né? Paulo muda o pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, aos gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos, possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então aqui o pastor Douglas Batista ele já começa a concluir de que revelar a Cristo e colocar tudo debaixo de Cristo é única e exclusivamente para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. O que Deus ele me revela, ele me traz essa nova condição, essa nova vida, não é para minha glória, não é para o meu louvor, é para louvor da glória dele. Vamos ler, abra a sua Bíblia em Atos, no texto que ele está indicando aqui, Atos 17, 28. Vamos ler juntos. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Olha só. Porque nele quem? Cristo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então veja só, nele, em Cristo, nós vivemos, nós somos, nós nos movemos, nós existimos, nós fazemos, nós criamos em Cristo. Então, abra também a sua Bíblia, vamos mais um texto, Romanos 11:36. Olha o que diz, livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Então, todas essas coisas, toda essa revelação desse mistério, essa congregação de volta, tudo a Cristo é para louvor da glória de Deus, tá? É para louvor da sua glória, onde tudo começa na sua vontade, ou seja, ele nos elege, ele nos abençoa, começa na vontade de Deus e termina para louvor da glória de Deus, para que possamos louvar a Deus com a nossa vida, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós possuímos, com aquilo que nós temos, nós louvamos, entregamos a Deus, tributamos esse louvor e adoração ao nosso Senhor por tudo quanto Ele tem feito sobre a nossa vida. Amém? É tudo para louvor da glória de Deus. Amém? Subtópico, agora vamos para o tópico 3, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Então, o tópico 3, ele inicia dizendo: o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. Aí o subtópico é o selo do Espírito Santo, que diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. E aí ele cita Tito 3, do 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno
não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e identificar o pecador. E santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele cita João 16, 7, 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria só destacar com você que o professor, o pastor Douglas Batista, ele cita aqui, ó, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos lá. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando se fala a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não significa que o Espírito Santo é inferior ao Filho e ao Pai. Não significa dizer que há diferença, tá? Nenhum é inferior ao outro e nenhum é maior do que o outro, tá? Fala-se terceira pessoa da Trindade porque primeiro havia sido revelado Deus Pai, depois o seu Filho, Jesus Cristo, e aí Jesus falou, olha, eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e ele, né, estará convosco. Então, ele fala ali terceira pessoa não no sentido de que o Espírito Santo é inferior, tá bom? O Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus. Não há inferioridade, não há fraqueza, não há falha do Espírito Santo. Amém? Então, veja só. O selo do Espírito Santo. Tá? Então o pastor ele inicia dizendo aqui que quando o crente ele se converte, ele recebe o Espírito Santo, que é um selo para que Deus possa identificar o crente, para que Deus possa identificar aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão seguindo a palavra da verdade, aqueles que ele há de salvar. Então, veja só, nós recebemos esse selo. Tá? Esse selo era usado como um sinal de propriedade ou de posse. Então o Espírito Santo na nossa vida, ele é como se Deus estivesse colocando em nós essa confirmação de propriedade dele. Nós somos dele. E como que o mundo espiritual sabe que somos dele? Pelo Espírito Santo em nós. É para que nós possamos nos tornar propriedade de Deus. Então, veja só, aí a Bíblia diz que ele testifica dos que são filhos de Deus, de que aqueles que têm o selo do Espírito Santo, o maligno não toca, tá? E ele tem, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental de regenerar e purificar, né? Purificar e santificar o pecador. Abre comigo. Vamos ler alguns textos para entender o papel do Espírito Santo na nossa vida. 1 Coríntios 6, 11... 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 11, que diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus pelo o Espírito do nosso Deus. Então veja só, o Espírito Santo ele nos lava, ele nos santifica e ele nos justifica. É o Espírito Santo que traz a nós, nos coloca dentro desse processo de santificação que nós passamos, né, pela nossa vida. Esse processo de santificação, quem gera dentro de nós é o Espírito Santo. Porque eu vou dizer para vocês, nós temos, né, a nossa carne é uma carne onde ainda reina aqui a natureza de Adão, né, a natureza adâmica, né, é o que reina, nós nascemos, essa natureza reina em nós, nós nascemos com ela e o Espírito Santo vem para que essa natureza pecaminosa, essa natureza de Adão não tenha mais poder sobre nós, mas que a natureza de Cristo tenha poder sobre nós. Então é por isso que o texto diz que ele nos lava, ele nos santifica, ele nos justifica. E aí o pastor continua dizendo que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Abre aí, Evangelho de João 16, versículo 7 e versículo 8. Veja só o que o Espírito Santo fez e ainda faz na minha e na sua vida. Então ele nos lava, nos santifica e nos justifica. No 16, 7 e 8 diz assim, todavia vos digo,
a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-los-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, da justiça, do juízo. É por isso que, eu não sei como que foi o seu processo de conversão, mas se foi um dia em específico que você estava na igreja, você ouviu aquela palavra fez sentido para você, e você levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo, você foi convencido. Mas não só naquele momento, hoje nós também somos convencidos. O Espírito Santo hoje ele nos convence de que o pecado é pecado e de que o pecado não é para nós. É por isso que às vezes quando acontece de tropeçarmos, de fazermos algo que não agrada ao Espírito Santo, vem aquela tristeza segundo Deus, né? Que a Bíblia fala, aquela tristeza segundo Deus que gera arrependimento em nós. É o Espírito Santo dentro de você te convencendo do pecado, da justiça e do juízo dia após dia. E aí a Bíblia diz que ele nos lava, nos santifica, nos justifica, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo em nós. Agora abre aí, Gálatas, capítulo 5, 22. Olha só o que a maravilhosa palavra de Deus nos diz aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, 22. Capítulo 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, amém? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia! O Espírito Santo, além de ele nos santificar, nos justificar, além de tudo isso, ele ainda faz frutificar em nós os frutos do Espírito, que nos torna uma nova pessoa, que nos coloca naquela nova condição que eu havia falado anteriormente, aquela nova condição de estarmos em Cristo, onde somos nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Esse tudo se faz novo é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo gerando em nós essa novidade de vida. É ele que nos traz esses frutos maravilhosos, que nos transformam verdadeiramente e que nos fazem ser filhos de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Então veja, o selo, essa propriedade não é apenas para dizer, olha, o Douglas é meu, não é só para isso, para que Deus diga o Douglas é meu, mas é para que eu seja a propriedade do Senhor. E como que eu sou propriedade do Senhor? Todas as vezes que eu vou me deixando ser vencido pelo Espírito e vou vivendo a vida que o Espírito Santo, a qual o Espírito Santo vai me levando, vai me guiando, eu vou vivendo essa vida e eu sou propriedade de Deus por isso. Então o Espírito Santo ele me justifica, me santifica, ele me lava, ele me convence e ele faz nascer em mim essas características de longanimidade, amor, benignidade, paciência, mansidão, e contra essas coisas não há lei. E é só o Espírito Santo que pode me proporcionar isso. O dinheiro não me proporciona isso. As bênçãos materiais, novamente, nada contra. Eu peço ao Senhor que me abençoe e que te abençoe na vida material. Mas eu quero mostrar para você a glória, a grandiosidade das bênçãos espirituais a qual o Senhor tem para nós. Amém? Subtópico 2. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon, que pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, a palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é depósito e garantia da nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que ele tem o selo, que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Amém? Então, só para a gente já ir finalizando a nossa aula, abre aí de novo a sua Bíblia, Mateus 24:13, como nos orienta o pastor Douglas Batista.
Livro de Mateus 24:13, olha só o que a maravilhosa palavra do Senhor nos revela. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a partir dessa confirmação, veja só, nós recebemos o Espírito Santo para tudo aquilo que eu te citei agora no subtópico anterior. Ele é o selo, ele mostra que nós somos propriedade. O Espírito Santo, ele lava-nos, ele nos purifica, ele nos santifica, ele faz todas essas coisas. Amém? Mas ele é o penhor, ou seja, ele é a garantia. O Senhor nos deu o Espírito Santo como garantia de que ele voltará para nos levar para ele. E isso é a palavra de Deus que nos confirma. O qual fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, o qual é a garantia da nossa herança. Então nós recebemos o Espírito Santo. Além de tudo isso, meus irmãos, que o Espírito Santo faz dentro de mim, ele ainda me garante. O Espírito Santo dentro de mim, esses frutos do Espírito, tudo isso que ele faz, me garante de que o meu Senhor me tomará para si. De que eu serei salvo. Essa é uma garantia de salvação. É termos o Espírito Santo, que a palavra revela que ele é o penhor da nossa herança. Aí cita aqui que a palavra penhor, essa palavra penhor você pode usar ali como depósito, como garantia. Então, alegre-se. Você pode ter certeza, você pode ter a garantia da salvação por meio do Espírito Santo dentro de você. E aí o pastor termina dizendo que isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Como existe um ensino que diz que uma vez salvo para sempre. Nós acabamos de ler, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós sabemos que tem os que perseveram até metade. Sabemos que tem os que perseveram até 70%. Mas a Bíblia está dizendo claramente, irmãos, que o que persevera até o fim será salvo. Isso é um assunto sobre essa questão de uma vez salvo para sempre. Nós vamos debater em outras lições. Mas nós, nas Assembleias de Deus, cremos que o cristão, existe a possibilidade do cristão, dependendo da sua conduta, de ele perder a salvação, tá bom? Nós vamos tratar isso posteriormente, não é o tema. O nosso tema é a sublimidade das bênçãos espirituais, de ter o Espírito Santo como penhor. Então eu quero finalizar contigo, relembrando para você, clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque o poder que vem do alto, peça para que o Senhor faça nascer, faça frutificar esses frutos do Espírito, peça para que o Senhor ajude você a utilizar essa mente, que é a mente de Cristo, a enxergar como os olhos de Cristo. É o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas. Amém? Conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Glória ao nosso Senhor. Amém. Para finalizar contigo, quero só reforçar: passe a olhar as bênçãos espirituais, a qual o Senhor já te deu em Cristo Jesus. Amém? Passe a preservar isso, a dar prioridade, passe a priorizar isso. Amém? E eu quero, para a gente finalizar essa aula, quero fazer uma oração para você, para sua família, para sua casa. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor, Pai querido, para que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos ser impactados, entender a sua palavra, e que essa palavra gere em nós, Pai, o arrependimento, que essa palavra gere em nós, Pai querido, o fruto do Espírito,
pelo seu próprio Espírito. Eu te peço neste momento que o Senhor seja a provisão de cada um dos meus irmãos que me ouvem neste momento, que me assistem neste momento, que o Senhor toque na saúde, nas finanças, que o Senhor abençoe também com as bênçãos materiais, mas que o Senhor nos ajude a enxergar, Pai querido, a sublimidade, a grandiosidade das bênçãos espirituais, a qual o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, te agradecemos, e neste momento eu clamo ao Senhor para que, se existe alguém nesse momento, Pai querido, que esteja necessitando da cura, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa ser a provisão, Pai querido, de todos nós. Isso é o que eu te peço, agradeço, confiando em Ti, Pai querido, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, meus irmãos. Até mais.